Deixar um arco de balões bem firme e fixo, sem a utilização de uma parede, pode parecer bem complicado quando você não faz a utilização dos materiais corretos. Então, nessa aula eu vou mostrar para vocês aqui algumas técnicas básicas para você fazer a fixação de um arco, seja ele um arco tradicional ou até mesmo um arco orgânico, que é super tendência, sem a utilização de uma parede para estar fixando esses balões. Então aqui eu trouxe para vocês, principalmente vocês que trabalham com balões, as pessoas que estão iniciando no mercado dos balões, o que vocês precisam entender é o que precede uma boa fixação dos balões, seja guirlanda orgânica, arcos mais tradicionais, é a utilização da técnica de forma correta. E para isso você precisa de materiais que ofereçam essa segurança, principalmente na hora da prática. Aqui eu trouxe alguns equipamentos para vocês entenderem como é que funciona. Se você for trabalhar os arcos mais tradicionais, obviamente você vai precisar de um medidor. Isso facilita muito com que os arcos fiquem aí com uma inflagem padrão e vai ajudar principalmente na hora de deixar eles todos organizados, né? Um inflador profissional para te dar mais agilidade na hora da inflagem desses balões, independente da quantidade que você for trabalhar, é necessário que você tenha um inflador. Esse aqui é de uso doméstico, eu já falei aqui em outros vídeos, mas no mercado você pode encontrar aí outros infladores de uso profissional. Balões para uso profissional, e para isso eu trouxe aqui os balões da linha lisos redondos. Os balões redondos, eles trazem aí uma uniformidade, principalmente na hora da inflagem, tá? E, consequentemente, esses balões aqui inflados e amarrados da forma correta, você vai ter aí uma padronização na segurança desses balões, e isso vai te dar também aí uma qualidade na hora da fixação. Por quê? Quando você faz a inflagem e a amarração de forma errada, consequentemente na hora da instalação, na hora da aplicação desses arcos, seja orgânico ou arcos mais tradicionais, você não vai conseguir ter sucesso se você fizer a técnica de forma errada, tá? Eu trouxe aqui também o fitilho. Esse aqui é um fitilho industrial. Ele oferece uma segurança, principalmente na hora de tensionar esses arcos, e isso também interfere em uma boa fixação. Olha, na minha opinião, não tem como falar de uma boa fixação dos balões, até mesmo em estruturas metálicas, sem entender a técnica como deve ser feita, o básico mesmo. E aqui eu vou focar um pouquinho, vou dar uma pincelada na amarração para vocês entenderem lá na frente o quanto isso interfere na hora de finalizar arcos tradicionais ou arcos orgânicos, tá? Então aqui eu tenho os balões da linha redonda, que facilita muito a técnica. Eu vou inflar esses balões. Percebem que eu estou fazendo essa inflagem totalmente de forma correta, onde eu seguro aqui, olha, apenas no gargalo. O gargalo do balão, ele é único e exclusivo apenas para fazer a amarração após a medição correta. Então aqui, olha, eu vou fazer esse movimento corpo com corpo, gargalo com gargalo. Em seguida, eu vou dar 2 voltas, seguindo de um nó simples. Eu tenho esse resultado aqui. Essa amarração correta, lá na frente, quando eu for fazer os meus arcos, vai facilitar muito na hora de finalizar e entregar um arco fixo, seguro. Porque eu estou precedendo aqui a minha técnica, eu estou fazendo tudo de acordo com como deve ser feito, uma inflagem e uma amarração correta, tá? Então aqui eu vou fazer a junção dessas duplas, dando 2 voltas, eu tenho esse resultado. Eu tenho um cluster totalmente firme e seguro. Outra informação importante que precede a fixação desses seus balões sem a utilização da parede
é a forma com que você monta o seu arco, tá? Aqui nós estamos trabalhando com o arco tradicional, então eu tenho os clusters inflados bonitinho, todo de forma correta. O que eu vou fazer aqui? Então, com a minha mão esquerda, eu vou fazer esse movimento pressionando os clusters, os balões, dessa forma. E com a minha mão direita, eu vou puxar, tensionando aqui o fitilho, tá? Então, é esse movimento que vai fazer com que os balões fiquem bem apertadinhos, coladinhos um ao outro. Isso vai te dar firmeza. Dessa forma aqui, olha. Pressionei, puxei o fitilho e passei em 2 balões. Eu vou fazer essa técnica, esses movimentos em todo o bloco de cor amarela com os balões. Olha, pressionei, puxei e passei em 2 balões. Esse movimento, essa técnica favorece muito para que o arco fique bem durinho, tá? E isso vai favorecer na hora de fazer a fixação sem a utilização da parede. Aqui eu estou trabalhando com blocos de cores, né? Então, 2 cores, o amarelo e o vermelho. Agora eu trouxe aqui para vocês entenderem algumas peças metálicas que geralmente eu utilizo em meus projetos, nos arcos tradicionais ou até mesmo nos arcos orgânicos, sem a utilização da fixação em parede. O que você precisa? De bases metálicas, estruturas metálicas que ofereçam essa segurança na hora de fazer a instalação dos seus balões. Para isso, eu trouxe aqui alguns dos modelinhos que você pode estar trabalhando em seus projetos. Eu geralmente utilizo o vergalhão de ferro, tanto o de ferro, esse aqui, quanto o de alumínio, que eu vou deixar aqui na tela para vocês conhecerem também, tá? O de alumínio é muito bom porque ele é maleável, ele favorece aí você fazer curvas ou até mesmo a movimentação com mais facilidade, tá? Eu tenho aqui também esse cano de PVC, ele é muito mais prático e fácil de você encontrar no mercado, porque você pode trabalhar todos os tamanhos. Esse aqui eu trouxe para exemplificar a nossa aula, mas você pode trabalhar com a metragem que você compra diretamente na loja ou na fábrica. Esse cano aqui, ele geralmente vem aí na metragem de 6 metros. Para você trabalhar com uma boa fixação nos seus arcos, utilizando esse cano aqui, você vai precisar de uma estrutura, de uma base, para você encaixar e fazer o projeto que você quiser, ou dar a curvatura necessária para o seu arco, do tamanho que você achar necessário. Essa estrutura, essa base aqui, olha, a gente geralmente coloca água dentro dela e ela fica automaticamente bem pesada. E isso traz uma firmeza na hora de deixar o arco firme ao chão. Eu tenho aqui também essas bases profissionais que facilitam muito a fixação dos seus arcos, sem a utilização de uma parede para fazer a fixação. Essas bases aqui, elas são de uso profissional, de uso exclusivo para quem trabalha com balões. Porque aqui eu tenho a haste da estrutura que facilita a regulagem. Então você pode fazer do tamanho que você achar necessário. E aqui na base ela tem uma estrutura que deixa toda pesada. Isso traz firmeza aos balões. Aqui, então nós vamos trabalhar para deixar o nosso arco. Eu vou trabalhar com um arco tradicional para vocês entenderem. Então nós vamos deixar os arcos nas laterais e fazer o encaixe, deixando o arco totalmente firme, sem a utilização da parede para deixar ele fixado. Agora é o momento da instalação, onde você vai identificar todas as informações que eu estou entregando para você aqui nesse vídeo. Lembrando que essa mesma técnica que eu estou trabalhando aqui com o arco tradicional, você pode também utilizar na técnica dos balões orgânicos, onde temos os balões maiores e menores, tá? E também a utilização do cano PVC, onde você vai encontrar uma curvatura na medida que você achar necessário, tá?
Lembrando que aqui eu vou trabalhar essas duas bases nas laterais, mas se você achar necessário, você pode estar colocando o cano na parte superior, onde você vai ganhar uma curvatura. Até mesmo o vergalhão de ferro, se você conseguir curvar essa estrutura, e o vergalhão de alumínio também funciona perfeitamente para essa técnica. Aqui eu regulei a estrutura, então eu vou encaixar os meus balões dessa forma aqui, ó. Eu vou abrindo os balões, trazendo os clusters de forma em que a estrutura fique totalmente coberta, dessa forma. Percebem que os meus balões estão totalmente inflados e medidos de forma correta. Isso interfere diretamente na fixação desses balões, na utilização dessa técnica. Então eu fiz aqui essa lateral, eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Você vai trazendo os clusters dessa forma, encaixando os balões. Prontinho! Agora vocês podem perceber que eu fiz a instalação desse arco sem a fixação de uma linha ou até mesmo a ancoragem na parede. Isso porque, inicialmente, eu fiz aqui uma inflagem e a amarração desses balões de forma correta, utilizando também os balões corretos, balões profissionais. Isso já precedeu toda a técnica, me deu uma total segurança para eu conseguir desenvolver o meu arco dessa forma. Então, as duas bases firmes e bem pesadas também me traz firmeza, segurança. Então, eu fiz a instalação aqui nas laterais e eu tenho esse resultado. O arco totalmente firme, sem a fixação de uma linha ou até mesmo algo segurando aqui na parede. Então é isso, se você gostou dessas informações que eu deixei para você aqui nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse conteúdo e até a próxima aula.